Eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias reais de pessoas reais para te ajudar a ser mais assertivo, às vezes ajustar as rotas, né, necessárias aí para o seu caminho, para sua vida, para sua carreira. Então vem comigo, bora compartilhar. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que outras pessoas possam chegar a ter acesso a esse conteúdo. Vamos lá! O tema de hoje a gente vai falar sobre liderança à distância. É com você aí que eu estou falando. Tá preparado? Como alcançar resultados no home office? Então, eu vou te apresentar quem é o meu convidado de hoje, que hoje ele é vice-presidente de operações e diretor executivo da Rocket. Como que eu... Rocket Lawyer Latin América, a maior legal tech do mundo, com mais de 30 milhões de usuários ativos e operações nos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França, Holanda e Brasil. Ele também é especialista em negociações estratégicas pela Universidade de Michigan e Faculdade IBMEC, né, que fala. Sim. Especialista em compliance e anticorrupção pela FGV. Seja muito bem-vindo, Michel. Obrigado, prazer estar aqui. Que legal que deu certo. Que legal. Então, vamos bater um papo bem legal para você me contar tudo sobre como que é liderar uma equipe. Lógico que hoje vocês não estão 100% home office, mas a maior parte do tempo vocês estão. Mas antes de você contar sobre tudo isso, eu quero que você... comece me contando como que tudo começou, de onde surgiu essa vontade de ser advogado e depois virar líder e trazer esses resultados aí. Legal. Eu tenho uma história bem um pouco ortodoxa, assim, bem diferente. Porque eu me formei em Direito, sou advogado de formação, me formei há quase 20 anos, estou com 19 anos de formado esse ano. E advoguei durante muito tempo da minha vida. Mas o meu escritório que eu fundei, ele começou a ter uma pegada muito de tecnologia. A gente começou a advogar para muita empresa de tecnologia e inovação. Muitas startups, muitos fundos de investimento, etc. e tal. E aí eu comecei, com o tempo, a participar de boards dessas empresas para não discutir mais direito, mas para discutir estratégia de negócio, finanças, posicionamento de marca. Eu fui me distanciando do direito. Eu sou geração X, então a gente tem aquela coisa de fazer a faculdade, ficar naquela profissão e aposentar naquela profissão. Isso no direito é ainda mais comum. As pessoas que se formam em direito muito dificilmente mudam de carreira. Mas eu, dentro do direito, fui meio que me moldando para sair da carreira. Então, quando veio o convite para eu ser diretor executivo da Rocket Lawyer aqui na América Latina, eu já não era muito advogado. Eu já estava falando muito mais de estratégia com os meus clientes do que de direito. E aí, em 2020, o Charlie, que é o fundador da nossa empresa, é o CEO global da Rocket Lawyer, ele me ligou e falou, Michel, tenho duas boas notícias. A primeira boa notícia é que a gente resolveu expandir as nossas operações para a América Latina. E a segunda é que a gente quer que você lidere as operações. Então, foi um convite que... de pronto, me chocou um pouco, porque eu participava de board, mas eu ficava sempre num plano muito estratégico, pouco tático, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito gostoso, porque eu achei fascinante, depois dos 40, eu mudar de carreira. Porque eu mudei de carreira. Sim. Hoje, o meu dia é a Rocket Lawyer, apesar de ser uma legal tech e ter algum fundo de direito no que a gente apresenta de serviço, meu dia a dia é discutir campanha de marketing, é discutir finanças, é discutir EBITDA, é discutir... Eu sou um executivo. Uhum. E foi muito gostoso. Foi muito agradável você poder se reinventar depois dos 40. Para mim, foi muito interessante. E isso... muitas pessoas querem, mas elas não têm a coragem. E a oportunidade chegou para você sem você esperar ou sem você querer. E hoje você está aí colhendo os resultados e feliz fazendo o que você faz. É porque eu acho que as pessoas têm que pensar... Eu sempre pensei na minha carreira, mesmo se eu continuasse como sócio de escritório de advocacia, de forma muito estratégica. Então, quando eu estava na faculdade, eu já tinha notado que, assim, eu não vou ser aquele advogado que gosta de escrever uma petição, que gosta de lançar livro, que gosta de dar aula. Não é o meu perfil. Eu sou muito pouco acadêmico. E aí eu sempre pensei muito nisso, assim, eu sempre foquei muito nos meus predicados para minimizar as minhas falhas, entendeu? Então, assim,
eu sempre conversei muito bem, eu sempre fui muito bom comercialmente, eu sempre gostei de entender estratégia de negócio, mesmo no direito, quando eu estava querendo conversar com um cliente sobre talvez um processo, eu queria entender a operação do cara para eu, inclusive, ser um melhor advogado. Então, mesmo como advogado, eu sempre fui focando muito estrategicamente no que eu fazia bem. E o meu fazer bem acabou se descolando muito daquele advogado tradicional, padrão, que gosta de falar juridiquês, que gosta de falar data vênia, gosta de falar diferente. Então, eu já tinha entendido que como eu me posicionava nesse mercado jurídico, entendeu? E como eu me diferenciava nesse mercado jurídico. Eu não ia ser o advogado engravatado, que fala bonito, que, entendeu? Tá num terno caro. Eu falei, eu vou conseguir me aproximar muito de clientes, vou conseguir ganhar a empatia dos clientes sendo simples, sendo próximo, entendeu? Encontrando as suas qualidades, né? Como você disse, eu destaquei mais os meus predicados e as minhas falhas, as coisas que eu achava que eu não era tão bom, eu prefiro mostrar o que eu tenho de melhor para oferecer. Então, isso é maravilhoso. E o mais gostoso de saber disso, Michel, é que hoje a gente precisa encontrar essa oportunidade de mostrar as nossas qualidades e não ter medo disso e aproveitar o que tem de melhor. Porque muitas pessoas, elas estão, inclusive, em posições que elas já fazem isso há muito tempo, mas elas poderiam estar performando muito mais se elas estivessem fazendo o que elas têm de melhor. Porque elas estão no automático. Bom, a gente discute muito isso hoje em dia, né? Eu acho que essa coisa de autoconhecimento é algo que está ganhando uma força muito grande. Eu acho que as mídias sociais ajudaram muito nisso. Porque hoje em dia a gente tem fontes de conhecimento, como o seu podcast, muito fácil, muito gratuito. Eu sou de uma geração que, para aprender as coisas, eu ia para uma biblioteca e pegava a Barça. Somos. Então, eu cresci, né? Eu cresci com a internet sendo implementada. Então, hoje a gente tem acesso a muito conhecimento, mas as pessoas falam isso há muito tempo, né? Assim, o Platão já falava o conhece a si próprio, né? De você olhar para dentro e entender quem você é e saber explorar esses predicados. E eu acho que a grande chave aí eu atribuo muito do sucesso profissional que eu alcancei a isso, foi essa coisa de eu olhar para dentro, assim, entender o que eu tinha de bom e sair do automático. Ótimo. E entender como que eu saio desse automático para... Porque eu tive a minha época de profissão que eu ficava escrevendo petição jurídica o dia inteiro. Mas eu entendia que aquilo não era eu, e dentro da minha cabeça eu já estava tentando traçar um caminho para como que eu faço para potencializar os meus predicados, para eu ser o cara que vivo do que eu faço bem, do que eu tenho de talento, entendeu? Perfeito. Então, esse conhecer a si próprio é muito importante. Não, isso é sensacional. E eu acredito que por isso, por você também já ter passado por diversas posições de liderança, você encontrando onde você se via melhor, foi onde você conseguiu ter os seus melhores resultados. Sim, com certeza. Eu não quero tornar isso aqui um podcast de citações. Tá. Mas uma frase que eu gosto muito é do Jung, que ele fala que olhar para fora é sonhar, olhar para dentro é despertar. Então, não basta você dizer, meu sonho é ser CEO de empresa um dia. Tá, legal, mas quem é você? Você é analítico? Você é fleumático? Você é sanguíneo? Você é executor? Você é comunicador? Entenda quem você é para entender quem você consegue ser como uma grande liderança. E a grande liderança não precisa ser um grande comunicador, porque as pessoas, a primeira reação delas é essa. Mas eu sou mais envergonhado, eu sou mais introspectivo, eu nunca vou conseguir ser um líder. Muito pelo contrário. Eu tive um chefe na Rocket Lawyer, que eu me reportava a um chefe londrino, e ele é um cara mais analítico, menos comunicador. E ele era um grande líder, ele lidera aí centenas de pessoas, e ele era um grande líder do jeito dele. Ele sabia comunicar menos, talvez de uma forma menos performática, comparado a mim, por exemplo, que eu gosto de comunicar, mas ele era um grande líder, porque ele entendia quais eram esses, como eu falei, esses predicados dele, e conseguia comunicar de uma forma muito densa, e que trazia muita segurança para os seus liderados. E trazendo essa sua habilidade, né, de você ter enxergado que você hoje consegue ter mais desenvoltura
com essa parte que você falou. Eu preferi conhecer mais da estrutura da empresa, do que eu faço, e de todos, até na época que eu era advogado. Você conseguiu enxergar isso e ter esses resultados como líder. E eu queria que você me trouxesse aqui, e até para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, como que você faz isso hoje no digital, sendo um líder, estando mais... conversando mais com a sua equipe, mais no digital do que presencial? É muito difícil, tá? É muito difícil, porque eu sou uma pessoa que... Você está lendo aí o meu currículo, etc. Eu sou uma pessoa que sou um ávido estudioso de negociação estratégica, uma coisa que me interessa muito. E isso passa muito por leitura de linguagem corporal, como que você se movimenta, PNL, como que eu leio, né? Você... Exato. Isso é total neurolinguístico. E no virtual isso é muito complicado, é uma tela. E, bom, a pandemia veio, ela impôs a nós esse mundo virtual. E isso acabou se tornando hoje uma realidade. E aí, na Rocket Lawyer, isso é ainda mais pungente, porque não só eu tenho grande parte da minha equipe num regime híbrido, mas quase que totalmente remoto, como 60%, 70% das minhas reuniões é com pessoal de outros países. Então, é tudo pela tela. E aí eu comecei a estudar e entender como que você faz para ter isso. Então, assim, por exemplo... com a minha equipe, eu vou falar. É muito difícil você construir senso de pertencimento e senso de empresa com uma pessoa que não vai à sua empresa. Mas tem como você traçar isso. Porque não adianta você ser um líder que olha para o passado e fala, então eu vou tentar buscar e fazer com que todo mundo venha para a empresa. Não dá. Eu tenho um funcionário no Nordeste, eu tenho um funcionário no Sul, Não dá. Como que a gente faz? As reuniões virtuais, elas são muito propositivas. Então, a gente veio aqui e marcou aqui o nosso podcast. Se isso fosse virtual, a gente abriria a câmera e a gente começaria a gravar. O presencial tem essa coisa gostosa. A gente se encontrou, a gente olhou o espaço, a gente bateu um papo sobre as nossas vidas. É muito difícil você ter isso no virtual. Então, eu busco isso no virtual. Então, com o meu time, por exemplo, a gente tem reunião do cafezinho. As pessoas entram para falar nada. É para falar da vida. Eu quero te conhecer, eu quero me conectar com você. Porque a gente tinha isso na empresa, não tinha? O cafezinho, quando Sim. as pessoas iam para a Copa, tomavam um café, você falava que foi para a praia, eu falava que eu também viajei semana passada. A gente perdeu isso no virtual. Então, eu tento fazer isso no virtual para a gente construir esse senso de pertencimento e de grupo. Então, a gente tem uma reunião chamada Reunião do Cafezinho, para a gente bater um papo e falar das nossas vidas. A gente tem uma outra reunião que também ela não é semanal, ela é quinzenal. Ela é uma reunião que a gente chama de Rocket Talks. Então, um funcionário meu fala sobre qualquer tema relacionado à vida dele que não da empresa. Não vamos falar de empresa, não vamos falar de Rocket Lawyer. Então, isso é super interessante. A gente já teve gente falando de mapeamento de personalidade, a gente já teve pessoa falando sobre como que você mexe melhor numa planilha de Excel para entender como é que faz fórmula. A gente teve o último, foi de um rapaz que trabalha comigo, ele faz performance marketing, e ele falou sobre viagem. Como que ele programa as viagens dele e aonde ele encontra oportunidades. E você aprende pra caramba, é uma delícia. A pessoa tá falando sobre um tema que ela gosta, você tá conhecendo a pessoa no íntimo dela de um jeito diferente, vocês estão conectando e tá todo mundo aprendendo. Eu acho que o gostoso é o aprender. Para mim, o grande desafio dessa geração que vem agora, que vem com o virtual, é essa falta de referência. Eu e você, a gente teve isso. A gente teve um chefe que a gente olhou, viu na reunião, viu como ele se portava na mesa, entendia como ele comunicava. Essas referências para essa turma da geração Z, que, enfim, está tendo a carreira construída no virtual, eles não têm isso. E aí você precisa primeiro mostrar para eles que é importante. E que legal ser virtual, mas de tempos em tempos é importante combinar uns encontros, etc. e tal. Segundo, no virtual, combinar esses eventos para que de alguma forma a gente se conecte de uma forma menos propositiva que a reunião virtual. Porque a reunião virtual é isso, a gente entra, discute o tema, olha no relógio, desliga e acaba a reunião. Sim. Então eu tento fazer isso. Mas é um grande desafio, Vivian, não é simples. Eu imagino, porque, primeiro, não é todo mundo que tem essa facilidade de poder trazer mesmo temas que ela gosta, Sim. mas ela não consegue
ser tão expansiva, ser tão eloquente. Ela fala, poxa, mas eu vou expor. Então, tem os medos. E quando a gente está realmente no presencial, você percebe que a pessoa ela tem essa fragilidade e você consegue, através, né, da neurolinguística, ir trazendo ela. Se ela está muito fechada, daí você tenta mudar o que ela está sentindo. Eu imagino que deva ser muito desafiador. Eu, desde a pandemia, tenho trabalhado muito remotamente. Eu tento também trazer isso e fazer essas quebras mesmo para que as pessoas consigam também, porque eu sempre falo, o importante é você entender que eu quero extrair o que você tem de melhor para a gente poder aqui se conectar e poder um aprender com o outro. Nem que seja com pequenos esforços. A pessoa não precisa começar, ninguém começa correndo maratona. Se você quer correr uma maratona, você começa no primeiro dia andando 100 metros e assim vai. É a mesma coisa no virtual. O virtual, ele trouxe infelizmente, porque somos seres humanos e é muito difícil a gente... É contraintuitivo a gente pensar assim, né? Porque a gente está olhando uma tela. Mas você tem que compreender que quando eu estou interagindo com você numa tela, eu estou interagindo com você ainda. Então, por exemplo, câmera desligada. Eu não deixo câmera desligada se a gente está fazendo uma reunião. Porque é a mesma coisa de eu estar aqui batendo um papo com você e começar a olhar para trás. Não faz nenhum sentido. Um outro toque que eu já dei, inclusive, na minha turma, foi esse também. Entendam que eu estou interagindo com você. Eu estou olhando para você como se a gente estivesse batendo um papo. Então, porque a gente tem a mania de, como a gente está numa tela, ficar trabalhando em paralelo na segunda tela, ficar mexendo no cabelo, ficar olhando para baixo. Eu estou interagindo. A sua linguagem corporal é importante para mim. Por mais que seja contraintuitivo você compreender isso e se atentar a isso, porque você está no conforto da sua casa, olhando para uma tela, etc e tal... compreenda que para mim é importante. E eu já falei isso várias vezes para minha turma. Tipo, eu estou fazendo uma reunião aqui virtual com 15 pessoas aqui numa telinha. Eu estou notando. Se tem uma pessoa que está olhando para baixo, está fazendo alguma coisa em paralelo, está desligando câmera. Então, assim, não estou falando que não é proibido desligar a câmera. Às vezes... as pessoas estão normalmente em home office. Então, às vezes, estou com a campainha da portaria, ou ela precisa ir na cozinha pegar um copo d'água e está de fone e ainda está ouvindo. Está tudo certo, o mundo é assim. Mas, por padrão, compreenda que, mesmo que virtualmente, ainda há aqui uma interação humana acontecendo. E é importante você estar atento a essa interação humana que está ocorrendo. E você, então, sempre dá esse feedback para a equipe. E daí, lógico que você faz isso no particular com cada um separado. Ah, sim, sim. É importante. É importante, é importante elogiar em grupo, criticar individualmente. E provavelmente, eu percebo que muitas dessas questões a pessoa até nem percebe que está fazendo. Vai no automático, de novo, que a gente estava falando. A tela é isso. A gente usou a tela do computador durante muitos anos para navegar na internet, para trabalhar, para digitar. Aí a gente tinha um ensaio de vida virtual com o Skype, né? Que era só o Skype que existia, né? Ninguém nem mais usa Skype hoje em dia. Mas a gente tinha essa coisa do virtual, às vezes, com o Skype, mas a gente não sabia nem como fazer direito. E hoje em dia é só virtual. Assim, eu hoje, com muito conforto, 95% das minhas reuniões são virtuais. E a gente se perdia muito nisso. Eu me perdi muito nisso. Não é que quando eu dou esse toque, eu estou dando um toque de crítica. É algo que eu também tive que parar para refletir e entender que eu poderia performar melhor e eu estaria... Isso é um sinal respeitoso a com quem eu estou interagindo, sabe? É algo que teve que ter uma reflexão minha para entender como agir melhor. Uma coisa que eu ainda não entendi do mundo virtual, que para mim é um grande desafio, é que antes da pandemia e antes desse mundo virtual, um dia cheio de reuniões para mim era um dia com 3, 4 reuniões. Eu tinha 4 reuniões, eu ficava louco. Eu falava, cara, tive 4 reuniões hoje. Hoje a minha média de reunião, minha média são 9. Uau! Na média. Eu tenho um dia que eu tenho 12. Porque virou um invite no seu calendário do Google, assim, para mim, né? Um invite a mais lá. E as pessoas colocam um atrás do outro. O problema é que, mais uma vez, o ser humano não foi criado para performar tanto. Uma pessoa que fez 7, 8 reuniões no dia, na nona ela não sabe nem mais o que ela está discutindo. Exato. A cabeça dela está... Tá bugando, tá né? bugando, você não sabe mais o que você está conversando. Eu, às vezes, estou em umas reuniões que eu falo, cara, eu estou só em alma nessa reunião, assim, meu corpo já não está mais lá. Mas o virtual, ele trouxe isso, ele trouxe, pô, tá fácil, ela tá sentada em casa, por que ela não pode fazer mais uma aqui? E não, você tem que ter a pausa para pegar um copo d'água, para refletir.
Pra fazer um xixi, né? Fazer um xixi, pra ficar em silêncio. Porque é gostoso ficar em silêncio, às E vezes. é necessário até pra você compilar tudo aquilo que você conversou na reunião, né? Até porque ninguém é fazedor de reunião, né? Eu não conheço esse cargo, né? Não. Qual é o seu cargo? Fazedor de reunião. Então, você também tem que refletir sobre tudo que foi discutido e colocar em prática, né? Normalmente, reunião serve para isso. Ou para se discutir algo que aconteceu e tomar ações a respeito no futuro, ou para discutir isso, ações futuras. Senão, então... você só vive em reunião. Agora, eu quero... trazer uma coisa que nem tá aqui no roteiro, mas que você colocou. Você é uma pessoa de presença. Você gosta muito de ter o contato com as pessoas. E aí foi parar, trabalhar com gente mais tempo online. Muito mais. Que será que o universo está querendo te trazer, hein, Michel? Eu tô aprendendo muito. Eu tô numa evolução pessoal, assim, muito forte nos últimos anos. Porque eu tinha muitas crenças. E, normalmente, pessoas com muitas crenças estão equivocadas, né? Mas eu tinha muitas crenças muito fortes na minha cabeça. E aí, eu aprendi muito a quebrar essas crenças, sabe? No sentido de que enfim, o modelo mental que eu tinha de um profissional que deu certo é um profissional que se estourava de trabalhar. É o cara que se arrebentava. Pô, que legal que você teve burnout. É isso aí, você tem que se estourar. E ao longo dos anos eu venho percebido que isso é absurdamente equivocado, assim, e que as minhas premissas de vida do que era um bom profissional estavam muito equivocadas. Essa coisa de romantização de você ser workaholic, de, sabe, para você ser certo, para você dar certo profissionalmente, você tem que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Aquelas frases de efeito, sabe, Viviane? Trabalha enquanto eles dormem, sabe? Não, cara, Então, o virtual trouxe isso muito para mim, porque eu descobri pessoas da minha equipe que são absurdamente talentosas, que entregam muito e que têm qualidade de vida, e que conseguem trabalhar virtual, e que conseguem tirar férias, e que conseguem no virtual entregar tanto quanto se estivessem lá presencialmente. E eu estou aprendendo demais com isso, assim. Tem sido bastante interessante a minha trajetória nos últimos quase 4 anos aí. E olha que a gente estava falando sobre isso vindo aqui para a gravação, que a gente estava falando sobre essa questão de, ainda pela nossa cultura, nós somos da mesma geração, Sim. de a gente não se culpar por estar no ócio. Sim. Então, é sobre você fazer as pausas, você respeitar isso e não se matar de trabalhar, porque quem se mata de trabalhar não merece viver. É isso que eu acho que é uma frase, já que você falou de frase. Mas é verdade. Uma frase que relaciona isso. Não, né? hoje eu consigo ter uma qualidade de vida muito alta. Você sabe disso. Eu consigo me exercitar num horário super diferente, porque... Enfim, a Rocket, a sede da Rocket está em São Francisco, então ela está 4 horas para trás de nós, e eu tenho muitas reuniões com a Europa, principalmente com a Inglaterra, que está 4 horas para frente de nós. Então, eu consigo ter reuniões muito cedo, então eu tenho reunião aí 7h30, 8 horas, 8h30, aí eu tenho uma quebra. Porque vai das 9 às 11, é um horário que o pessoal de São Francisco ainda não acordou. 10 horas da manhã são 6 horas da manhã para eles não estão em reunião ainda. Então, eu consigo me exercitar nesse intervalo. Olha que delícia. E eu consigo levar o meu filho para a escola às 9, às 9h30. Olha que delícia. E consigo ter qualidade de vida. Consigo fazer exercício onde eu moro. Consigo tomar café da manhã com os meus filhos. Consigo ver minha esposa logo de manhã. Isso é uma baita qualidade de vida, sabe? E quem me proporcionou essa qualidade de vida foi o virtual. Foi essa coisa de eu poder... construir a minha vida de uma forma em que, sim, eu tenho que performar. O meu cargo determina que eu seja uma pessoa que performe muito, entregue muito, mas sem se matar. Sem se matar. Tendo relação com a minha família, vendo meus filhos todo dia, vendo a minha esposa. Enfim, eu acho que esse novo mundo, ele serviu muito para ensinar muita coisa para gente. Eu tinha uma cabeça muito antiquada nesse sentido. Tínhamos, eu também sou muito penso igual a você e ainda estou no meu processo de aceitar tudo isso, porque eu fui criada, eu lembro que o meu pai falava muito isso para mim, engole o choro, menina, você precisa trabalhar, engole o choro, se eles estão pedindo, faça, não reclama, olha, ele falava assim,
você tem que agradecer, porque pelo menos você tem o trabalho. Então, você não tem que reclamar se você tem que trabalhar de sexta, de sábado, de domingo, de feriado, até altas horas. Vai, engole o choro. Meu pai falava muito isso. E eu cresci ouvindo isso, e agora é terapia para poder conseguir. Então, estamos na mesma, porque eu também faço a minha terapia, e é isso. E assim, a minha terapeuta fala muito isso para mim, que... eu tenho que compreender que eu trabalho muito porque eu sou. Não preciso... Para ser, eu preciso trabalhar muito. Se tá me agradando esse trabalho a mais, que bom, legal. Porque ela falou, o problema não é o resultado. O problema é o porquê desse resultado aqui. Se você se mata de trabalhar, eu gosto, me dá um baita prazer. Eu fico felicíssimo de estar... Faz, tá tudo certo. O problema é se você tá fazendo aquilo... Porque como os nossos pais ficaram falando na nossa cabeça, é o necessário. Você tem que se matar, você tem que se arrebentar. Meu primeiro cargo foi numa multinacional. E eu, nessa cabeça estratégica, que eu sempre tracei aqui na minha cabeça, eu não estava feliz lá. Porque eu falei, eu vou demorar muito para crescer na velocidade e no tamanho que eu quero crescer. Então, não é que eu queria trabalhar pouco. Porque os nossos pais, eles foram da geração do entra num serviço... trabalha que nem louca e se aposenta nesse serviço, né? A nossa geração já foi, se mata de trabalhar, mas fique esperto com as estratégias, né? E com a sua finalidade. Quando eu resolvi sair dessa multinacional, eu estava indo para o escritório de advocacia menor. Que eu falei, nesse escritório de advocacia, se eu for muito bem, eu consigo me tornar sócio muito rápido. Meu pai não se conformava de eu ter saído. Mas você tem estabilidade, as pessoas gostam de você no trabalho. Eu falei, pai, mas... eu não sei se eu vou crescer o tanto que eu quero. E ele falava, cara, mas isso não faz nenhum sentido. Aí hoje o meu problema é entender a geração Z, que tem essa estratégia, tem essa ânsia de crescimento, que eu acho que é algo que tem que ser modulado, porque eu acho que a rapaziada mais nova, aí, abaixo dos 30, 35, tem que entender que as coisas acontecem numa certa velocidade, não adianta a gente querer também acelerar mais do que isso, mas eu também tenho muito a aprender com eles, principalmente porque eles colocam essa coisa da felicidade, que nunca entrou na minha equação. Eu quero estar completo onde eu trabalho. Eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir realizado. E eu nunca coloquei isso na minha equação. E hoje eu estou aprendendo com essa meninada jovem que é importante você ter esse senso de missão, né? Porque, infelizmente, no nosso mundo, assim, talvez essa coisa de missão, visão, valores, ficou meio solto, né? Todo mundo fala, mas é importante. Muito, e é importante você ter um alinhamento com isso, assim. E eu não colocava isso na minha equação. Olha, eu fiquei toda arrepiada aqui, Michel, porque, assim, é sobre isso da gente poder enxergar essa felicidade, que nós estamos aqui para ser felizes. Sim. E, como você disse, se eu estiver feliz fazendo um pouquinho de hora extra, tá tudo bem. Agora, não bate se eu tô fazendo muita hora extra, não tô feliz e vou explodir aqui, vou ter um burnout mesmo e isso não fecha. E assim, você falando do seu pai, eu vi o meu pai, porque eles são da mesma geração. E eu lembro que quando eu saí da empresa, para eu seguir no meu propósito, depois de tudo o que aconteceu, e ele falava assim, você tá louca? Como assim você vai largar tudo? Eu trabalhava há 14 anos na mesma empresa, e aí ele, mas como assim? Como você vai ganhar dinheiro? E eu falava, pai, não, mas não é possível. E assim, agora, durante a semana, eu reservo um dia na semana pra gente almoçar junto. Daí ele fala, mas você não vai trabalhar nesse dia? Não, pai, eu não vou trabalhar, eu vou almoçar, vou ficar com o senhor. Mas e como que você vai fazer dinheiro desse jeito? Pai, relaxa, porque o meu pai, o problema dele é o dinheiro. Então, eu tive que ressignificar muito essa questão do dinheiro. Eu tenho trabalhado muito isso comigo, porque era assim, engole o choro. Você tem que agradecer que você tem trabalho. E agora eu falo, eu tenho que agradecer, pai, que eu tenho trabalho e sou feliz no meu trabalho. E eu estou muito feliz porque ainda estou conseguindo ganhar dinheiro com o meu trabalho dessa forma. Olha que bom. De uma outra forma, né? Que na cabeça dos nossos pais era inconcebível. A gente começou a viver um pouco desse modelo mental, né? De se matar, etc e tal. Mas funciona. Hoje, assim, e mesmo o escritório de advocacia, que eu, enfim, não faço mais parte ativa, operacional, mas ainda acompanho muito de perto,
eles encontraram muito mais senso estratégico, porque eu ainda sou sócio do escritório de advocacia, mas eu sou um sócio estratégico. Eu não sou operacional, eu não tiro mais dinheiro do escritório. É um escritório que cresce hoje, eu acho que a gente está no escritório com 40 advogados, porque eles começaram a pensar nisso. Assim, não é se matar de trabalhar, é trabalhar com propósito, trabalhar com estratégia. Estratégia de verdade, pensar como Fora que eu da faço caixa, para né? fazer mais com menos, Isso, entendeu? Como isso. que eu faço para trabalhar com eficiência. E a eficiência não estava na nossa equação. A equação era se matar, era assim. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu me lembro, eu jovem profissional, assim, e, na verdade, as pessoas que estavam em cargos de liderança na época, os diretores, etc., eles eram esses caras que tinham 2 celulares, estavam sempre falando de... E eu achava aquilo, eu romantizava aquilo, eu falava, é isso. E não é. Não é. Não é, assim. Você consegue ser um bom líder se você tem tempo para respirar. E se você está tranquilo. E se você não vai sentir que quando vem um funcionário seu tipo de férias, você ficar por dentro com o coração apertado de ódio daquele cara, porque você fala, como que você vai tirar férias? Quem vai cuidar? Normal, as pessoas precisam descansar. As pessoas precisam recalibrar. As pessoas precisam voltar reenergizadas, inclusive para performar melhor. Exatamente. É o normal. Que, inclusive, é nesses momentos do ócio que vem a criatividade. Você consegue enxergar coisas que você, naquela loucura, você não enxergava. Então, é maravilhoso. E já que você estava falando, né, de conseguir performar, de conseguir ter essa estratégia, você falou em uma pergunta anterior que hoje você lida com times de diversos lugares. Então, Sim. você... A própria empresa, a sede fica Em São Francisco. Em São Francisco. E aí, como que é essa vantagem geográfica para você organizar times em horários diferentes? Isso é uma coisa, até para você, eu entendo, que te ajuda, inclusive, na sua agenda. Ajuda. Uma coisa... Bom, falar do que tem de bom e de ruim, tá bom? Tá. O bom é porque você consegue dividir muito e aí você consegue entender os slots da sua agenda, que você vai conseguir trabalhar melhor com o time, por exemplo, na Europa, que eu trabalho muito com o pessoal de Inglaterra, França, e os slots que eu vou trabalhar com o pessoal dos Estados Unidos. Isso é bom. Eu aprendi, fora a questão do horário, o escritório já me gerava isso e a Rocket me gerou mais ainda. É muito interessante você ter experiências com profissionais de outros países. Porque você entende como o americano, que é mais propositivo e mais direto, como que você pode ser mais direto. Porque brasileiro dá muita volta. A gente é o povo do Gentinho. Entrar na loja e falar assim, eu vou dar uma pensada. Não, fala para a vendedora, não gostei, tchau. A gente tem que dar uma desculpa. Eu vou sair e vou dar uma pensada. A gente tem muito problema em dizer não. Tem um livro muito interessante chamado O Poder do Não Positivo, que é de um negociador de Harvard, e ele já fez negociações estratégicas, inclusive aqui no Brasil, e ele fala isso, ele fala que o que me chamou muito a atenção no povo brasileiro é a dificuldade que o povo brasileiro tem em dizer não. Eles dão uma volta para falar, pode ser, eu vou dar uma pensada. Não, normal. Vivian, não gostei da sua ideia, mas vamos construir o sim? Né? Como que o não positivo é isso. É eu te dar um não, mas não um não que eu estou querendo confrontar ou estou querendo brigar. Eu não gostei da ideia. Por que eu não gostei disso, daquilo? Concorda? Concordo. Vamos construir um sim? A gente tem muito problema com isso. Porque a gente quer ser muito aceito, né, Michel? A gente o latino gosta... quer muito agradar. Agradar. Mas o profissional, às vezes, não é importante agradar. Às vezes... eu falo muito sobre isso, né? Sobre, quando eu estou falando sobre negociação, é o perfil absenteísta, que é o cara que se abstém de dar uma opinião, porque ele está mais preocupado em agradar do que... Mas, às vezes, você está numa reunião, você não quer fazer um amigo, com todo respeito. Pode até ser que surja uma amizade, mas você está naquela reunião para chegar num resultado. Então, você ser propositiva e assertiva na sua opinião é muito importante. E eu aprendi muito isso com os estrangeiros, sejam os americanos, os europeus também têm isso muito forte, então eu acho que isso também é algo muito bom. Eu tenho algumas dificuldades, eu tenho que fazer a grande maioria das minhas reuniões em outros idiomas. Então, principalmente o inglês, que a gente fala aí em inglês, todas as nossas reuniões, a gente até brinca aqui no Brasil que
a gente usa a expressão aqui em São Paulo de Faria Limers, né? De quem fica usando a expressão em inglês. E a gente usa muita, porque a gente às vezes está fazendo tanta reunião em inglês. Estava em reunião com o Marcelo outro dia e eu falei, poxa, Marcelo, não estou encontrando aqui a sua spreadsheet. Eu falei, ai, que nojo, spreadsheet. Eu sei que é planilha. Por que eu não falei planilha? Mas você... É porque foi no automático de novo, Porque né? nos nossos cadernos, a gente já anota tudo em inglês. Porque a gente está fazendo tanta reunião em outro idioma que você acaba começando a raciocinar em inglês, que é bom, mas de outro lado não é intuitivo. Então, toda vez que eu estou numa reunião, querendo ou não, por mais que grande parte do meu dia seja falando em inglês, eu estou tendo que traduzir tudo que eu falo. Isso é relativamente complexo. Um outro problema, e isso é engraçado, é o meu almoço. Porque o horário que o Brasil está encaixado com a Europa e com os Estados Unidos é do meio-dia às 14. Não é nem muito tarde para o pessoal da Inglaterra, da França, nem muito cedo para o pessoal dos Estados Unidos. Então, eu normalmente almoço tarde. Eu sou um cara que vou almoçar aí 3 da tarde, 2h30, 3 horas. Porque esse horário do meio aqui é o meu horário mais bombado. Sempre tem algum encaixe de alguma pessoa da Inglaterra e algum americano que quer falar comigo. Então, a gente encaixa isso. Mas eu acho que tem muito mais vantagem do que desvantagem. A chance que eu tive de ter essa interação tão intensa com executivos de fora é algo que eu sou muito grato, assim. É uma bênção, assim, porque eu sou muito grato a isso, porque eu aprendo demais com eles, assim. E você aprende não só do trabalho, mas também pela cultura deles, como você trouxe, né? Do americano ser mais direto e também o europeu. Então, isso te ajuda, inclusive, no dia a dia com a equipe, sendo líder, inclusive, sendo remoto, né? Porque Sim. você também está muito remoto com eles. Né? A gente dá treinamento para as lideranças internacionais para como eles lidarem com brasileiros. Para a gente falar de como é o brasileiro. Porque o brasileiro gosta de falar da vida pessoal. Eu me lembro que eu estava entrevistando uma menina e eu estava com um rapaz americano na entrevista. E ela ia ser engenheira de software. E ela era de Salvador, uma querida. E a gente batendo papo, etc e tal, e ela falando de Salvador. E eu falei, e você tem filhos? Ah, eu tenho 2. Eu falei, eu também tenho 2. Começamos a bater um papo. Foi uma delícia a entrevista, terminamos lá. Aí o americano, era Michael o nome dele, ele virou pra mim e falou assim, cara, por que você perguntou dos filhos dela? Você pode fazer isso no Brasil? Eu falei, não vejo problema. Ele, não, aqui nos Estados Unidos a gente não faz pergunta pessoal. É proibidíssimo numa entrevista se perguntar se a pessoa é casada, é solteira, se tem filho, se não tem. Você não pergunta essas coisas, assim. Eles guardam um distanciamento e o brasileiro, às vezes, precisa dessa proximidade. Então, isso é algo que a gente fala no nosso treinamento. A gente fala, brasileiro gosta. Que você pergunte como que ele está, como que foram as férias, para onde você foi. A gente gosta. Os americanos, os europeus, eles não têm isso. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio muito complexo, mas ao mesmo tempo rico, de você entender esse caldeirão cultural que a gente tem na Rocket Lawyer, para todo mundo interagir de uma forma muito, muito saudável. Mas veja que isso acontece. Assim, contando um pouco da minha vida pessoal aqui para você. A gente teve, semana retrasada, o encontro de produtos da Rocket Lawyer. Então, vieram 40 profissionais de fora, de vários países, de várias regiões do Brasil, para o nosso escritório de São Paulo, para a gente fazer uma semana de produtos. A gente ficou discutindo os produtos que a gente vai lançar no próximo ano, etc e tal. O chefe de produtos global, que é o Mark, que é londrino, ele foi meu chefe durante 2 anos, ele virou meu amigo pessoal. Depois dessa semana de produtos, semana passada, eu tirei férias com ele. A família dele veio da Inglaterra aqui para o Brasil e eu fiquei passeando com ele semana passada. E ele é um cara assim, londrino, analítico, fleumático, todo certinho, completamente diferente do meu perfil. Eu sou latino, eu adoro comunicar, eu adoro me mover, eu adoro abraçar. E nós viramos amigos de verdade. Ele não tinha nenhuma obrigação de trazer a família dele da Inglaterra para tirar férias aqui comigo, nem eu de aceitar o convite. E hoje, verdadeiramente, nós somos amigos. A gente aprendeu, com todas as nossas diferenças, ver muita valia na nossa amizade. E é uma delícia. Foi uma semana deliciosa que eu tive de férias com ele agora. Que legal isso, né? Que troca e com opostos, né? Oposto. Bom, a minha esposa é meu oposto. Minha esposa, assim, minha esposa é psicanalista. E ela, na verdade, ela cursou a psicanálise depois que se casou comigo.
E a gente tinha muito embate no começo do casamento, né? Porque eu sou o cara que deixa a porta aberta, eu deixo a toalha jogada, etc e tal. E ela via aquilo como um desrespeito a ela. Porque ela falava assim, você deixar uma porta aberta, você está falando assim, o seu tempo é mais importante que o meu. Eu tenho tempo de fechar sua porta e você não. Louco isso, né? E aí ela, estudando mapeamento de personalidade, etc e tal, ela viu que não, que assim, eu sou comunicador com executor, né? Então, a minha facilidade em falar em público, que ela não tem nenhuma, e assim, ela fica tensa, ela gosta de estudar quando ela tem que palestrar, é a minha dificuldade com essas pequenas tarefas. Eu tenho uma dificuldade muito grande nisso. E, enfim, foi bom pro nosso casamento a gente aprender que, mesmo a gente sendo super diferente, a gente acaba sendo complementativo em muita coisa. Não, e daí você está falando, meu marido é a sua esposa, porque é exatamente isso. Eu também sou da comunicação, da execução, e ele já é a pessoa mais certinho, quieto, na dele, não gosta. Ele, lógico, precisou aprender a conversar e conversa, mas ele já é a pessoa que prefere observar, né? Então, Legal. eu estou enxergando isso. Acho que é por isso. E que bom que a gente encontrou opostos, né? E na empresa, isso num aspecto corporativo, eu acho que as lideranças têm que tomar especial atenção com isso. Que tipo de pessoa você quer para determinado cargo? Você entendeu? Então, não necessariamente eu quero, por exemplo, numa função financeira, uma pessoa absurdamente comunicativa. É importante se ele for comunicativo? Tá bom, agrega. Mas é muito mais importante ele ser analítico. É muito mais importante ele ser uma pessoa preocupada em detalhes, né? Para não ter problema em balanço, para não ter problema, sei lá, em reporte financeiro. É importante o líder entender, quando ele está entrevistando, que não necessariamente ele tem que buscar em entrevistas apenas empatias de encontrar espelhamento de personalidade. Porque, naturalmente, a gente sempre tenta se conectar com quem a gente tem mais em comum. Uhum. Mas, profissionalmente falando, às vezes você precisa do oposto. Inclusive no casamento também, né? Porque casamento nos também, ensina muito. Eu ia falar sobre isso, né? Porque eu aprendo todos os dias com meu marido sobre isso. E isso é muito importante. Na hora do trabalho, você, como falou, na hora que você está entrevistando uma pessoa, entender que ela vai te complementar, como foi o que você acabou de explicar, de tudo que você viveu. Então, olha que interessante. E como você conseguiu colher frutos de tudo isso. Sim. Você é aberto para essa oportunidade, porque tem gente que fala, não, tem que ser desse jeito e eu não abro mão de nada. É a síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim. Não, a vida não é isso, né? Exatamente. Vamos tentar evoluir. Muito legal. Então, é importante que a gente tenha essa mentalidade. E agora eu queria que você contasse um pouquinho mais o que a sua empresa faz. Para a gente poder, inclusive, conectar as pessoas, porque de tudo isso, de produtos, de estar remoto, mas o que vocês oferecem para que as pessoas também falem, poxa, eu nem sabia que isso existia? E muito provavelmente nunca ouviu. Eu brinco que a Rocket ela é meio esquizofrênica, a Rocket Lawyer. Primeiro que a gente tem esse nome, né? Rocket Lawyer, que super difícil de falar, mas enfim, é o nosso branding no mundo, que é advogado foguete em inglês. Mas eu sempre brinco que a Rocket ela é meio esquizofrênica, porque ela é absurdamente grande lá fora, né? 1 em cada 9 americanos tem uma conta na Rocket Lawyer, então ela é gigantesca lá fora. E a gente está dando os primeiros passos aqui no Brasil. Mas a Rocket Lawyer, em uma frase, ela chega para desburocratizar os seus problemas jurídicos do dia a dia. Então, ela é uma plataforma que você paga uma mensalidade ou uma anualidade para você ter acesso aos nossos modelos de contratos. Então, a gente tem aí centenas de modelos de contrato, seja para a sua profissão, seja para a sua vida pessoal, seja para imobiliário, são as 3 categorias. Então, empresarial é contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho, contrato social. Pessoal é testamento, minuta de união estável, procuração. E imobiliário contrato de locação, com, sei lá, termo de vistoria, etc e tal. Então, você paga a mensalidade ou anualidade, você tem acesso a todos esses documentos, você tem a nossa assinatura digital, então a gente tem uma assinatura digital chamada Rocket Sign, e a gente tem o nosso Pergunte aos Advogados, onde você pode, de forma ilimitada, tirar dúvida jurídica, que eu acho maravilhoso, porque, como eu te falei, eu sou advogado há quase 20 anos, eu tenho uma vida bastante ocupada,
E até hoje eu tenho tio e tia que me manda pergunta jurídica no WhatsApp. Michel, como eu faço para cadastrar minha doméstica no e-social? Eu falo, tia, eu estudei Direito do Trabalho há 20 anos, nem existia e-social na minha época, eu não sei. Mas eu sei que isso é uma dor muito forte no brasileiro. A gente vive num país hiperlegislado, cheio de leis. A gente vive num país hiperburocrático. E eu sei disso, porque eu fui advogado, que é um serviço caro e que pouquíssima gente tem acesso. Então, a Rocket veio para isso, com uma mensalidade bem pequena, o nosso valor mensal é R$ 89,90. Com uma mensalidade pequena, você tem acesso a todo esse... Nesse momento, esse valor é nesse momento, antes que nesse depois, momento né? de novembro de 2024. Ótimo. Mas é R$ 89,90 ao mês, você tem acesso à nossa plataforma para você ter isso, ter acesso aos nossos documentos, ter a nossa assinatura digital, tirar essas dúvidas jurídicas. E a gente oferece uma outra gama de serviços onde quem é nosso mensalista ou nosso anualista tem desconto. Por exemplo, registro de marca, se você já registrou o seu Compartilha Cast, super importante. Então, registro de marca a gente oferece com um grande desconto. Para você registrar a sua empresa na junta comercial, a gente oferece serviços que a gente chama de paralegal, né? Que é fazer esses serviços de despachante, de registrar a empresa na prefeitura, na junta comercial, etc e tal. Os nossos mensalistas ou anualistas também têm desconto a esses serviços, que a gente cobra uma taxa, quem é nosso mensalista tem um desconto bem grande. Basicamente, a gente chegou para desburocratizar e te ajudar com aqueles problemas que a gente sempre fala, mas eu não entendo direito disso, eu não entendo disso. Então, a gente veio facilitar os serviços jurídicos. Maravilhoso, porque quando eu tive a ideia de montar o podcast, a gente ficou sabendo logo no começo que era muito importante registrar a marca por N situações. E na hora eu falei, tá, como que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso sozinha. Daí, na época, 2 anos e meio atrás, daí a gente encontrou uma advogada que fazia isso, que ela só cuida disso. Então, assim, mas eu nem sabia por onde começar. Alguém... E, lógico, você vai perguntando para um, para outro, e agora... Por isso que o podcast, o Compartilha Cast, é para compartilhar, para as pessoas saberem de tudo. Por isso que eu falei... Michel, você precisa ir lá contar o que você faz, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui me assistindo, nos assistindo, nos ouvindo, deve estar passando por isso, porque a gente está falando aqui do podcast. Então, se você tem um podcast e ainda não registrou sua marca, corre fazer isso. Mas muitas pessoas que têm os serviços, por exemplo, que vendem coisas no Instagram, elas também não registraram. Sim. E elas precisam fazer isso. E elas não sabem que precisa fazer, depois vai sofrer um baita de problema. Pode dar uma baita dor de cabeça. Você estoura o seu Compartilha Cast, porque eu tenho certeza que você vai começar a ter 1 milhão de views daqui a pouco. Amém. Aí você não tá com a marca registrada, vai um espertinho lá, registra a marca e te notifica para você parar de usar o nome dele indevidamente. Aí ele lança um Compartilha Cast que todo o trabalho que você teve durante anos para construir uma audiência, etc e tal, ele vai se valer porque você não registrou marca. O advogado está sempre pensando no pior. E está falando, vamos tomar medidas jurídicas aqui para evitar o pior. Só que as pessoas, como é muito caro, é complexo, é difícil, elas falam, eu vou na sorte. E aí vai no pessoal também, sabe, Vivian? Por exemplo, sabe que contrato que sai bastante assim na minha plataforma? Contrato de prestação de serviço. Por quê? O que o pessoal faz muito na minha plataforma? Contrato com marceneiro, contrato com encanador. Porque o bendito do marceneiro é aquele cara que você contrata, ele te promete os armários para dezembro, aí é março, você tá ligando para ele, ameaçando a família dele, porque cadê os meus armários? Porque você já pagou metade. E normalmente você tem o WhatsApp trocado com ele, de quanto você vai pagar, de quando ele vai te entregar, etc e tal. Assina um contrato. Por que as pessoas não assinam um contrato? Porque é caro. Ela vai falar, eu tô pagando, sei lá, 10 mil reais em armário. Eu não vou gastar 2 mil reais com um advogado para fazer um contrato para mim. É 20% do que eu tô gastando de armário. Sim. A Rocket veio para isso, para entregar esse conforto jurídico nas relações do dia a dia, que as pessoas normalmente não se valem. É o seu registro de marca, é o marceneiro que eu citei agora, é o recibo que a pessoa não faz porque não sabe fazer um recibo. E o que é um recibo que juridicamente vai ter uma validade se eu precisar, enfim, apresentar esse documento um dia para um juiz ou sei lá o quê. Então a gente veio para isso, para mostrar que dá para ser barato e dá para ser fácil você ter esse conforto jurídico nas suas relações do dia a dia. Os contratos, Vivian, eles são um questionáriozinho.
vai surgindo pergunta na sua frente. Qual que é o seu nome? Você vai respondendo um monte de pergunta. Chega no final, seu contrato está pronto. Então, a gente sempre pensou nisso na construção do nosso negócio. E aí eu estou falando de algo que aconteceu há 15 anos atrás, quando a Rocket foi lançada. Qualquer pessoa que não tenha nenhuma formação jurídica é capaz de entrar lá e começar a entender o que é que ela precisa e como ela faz para alcançar aquilo. Não, e é maravilhoso isso, sabe, Michel? Porque as pessoas, elas não fazem também porque elas acham que vão ter muito trabalho, Sim. além do dinheiro, do custo. Mas para que isso? Mas se me der problema, eu vou lá atrás. Agora, quando der o problema, você tá lascado se você não tiver isso resolvido. Então, facilita isso, já vai atrás e já que é de fácil acesso, né? Assim, além de ter fácil acesso de valor baixo, poxa... Não custa, Não né? custa. Ainda mais hoje em dia, a gente está falando de novo de tudo que é muito remoto. Então, prestadores de serviço... Em todas as esferas, entra lá no site deles e vê se alguma das coisas que você hoje está fazendo se encaixa. Você fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Antes que te dê uma grande dor de cabeça, né, Michel? É isso aí. A gente luta para quebrar esse modelo mental, que não é só brasileiro, eu acho que é mundial, da gente se avesso ao preventivo. O ser humano não é preventivo por natureza. A gente sabe disso. Eu não vou falar do meu campo aqui, porque senão parece que eu estou só defendendo a minha empresa. Mas na medicina é assim. Sim. A gente vai no médico quando está tendo um piripaque. Aí você vai perguntar quem faz check-up. São pouquíssimas, o que custa? O check-up é mais barato. O check-up dá menos trabalho. E o check-up te mostra todos os sinais de como está indo a sua saúde. E aí eu me coloco nisso, tá bom? Porque eu tomo muita puxada de orelha da minha esposa. Porque ela me pergunta todo ano, e aí, você fez seu check-up? Porque, mas eu estou muito ocupado, mas não, mas faz, vai fazer um exame de sangue, vai fazer uma esteira, vai fazer... A gente paga plano para isso, o plano é caro, o plano usa, né? Mas a gente tem dificuldade com o preventivo como ser humano, porque principalmente o latino-americano. O latino-americano tem muito problema o anglo-saxão tem menos. Mas o latino-americano tem muito problema nessa coisa de confrontar problemas futuros. Eles acham que você está... fazer testamento, né? Você fala para um amigo, poxa, você já fez seu testamento? Não vou morrer. Por que você quer que eu faça? Não, mas não custa olhar para o futuro. O futuro vai vir. A gente é finito como ser. Com certeza. Mas eu vejo que também, Michel, isso vem muito da nossa criação, da nossa cultura. Porque, por exemplo, o meu pai, ele... não pensava nisso de jeito nenhum. O meu marido já pensa. Sim. Sempre. Ele pega muito no meu pé com relação a contratos, a organização, a prevenção. Então, eu acho que isso é essencial. Porque ele é analítico, tá vendo? A gente casou bem. Porque minha mulher, ela é a mesma coisa comigo. É ela que pega no meu pé. E é legal isso. Porque é aquela coisa que a gente estava falando um tempo atrás, né? De como é importante a gente refletir e ver o que a gente consegue fazer para evoluir. É importante. E a gente não olha para isso e, assim, depois dá um problema tão pior, assim, que não custa. Porque agora, ou custa muito barato, custa R$ 89,90. Exatamente. Não é que não custa, custa barato e custa vale mais a pena barato. Do que depois você ter uma dor de cabeça futura. Nossa, Michel, acho que a gente falou aqui de tudo um pouco. Então, a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de liderança, a gente falou de geração Z, de geração X, a gente falou de tudo. Então, você que está aí, não sei como que tá a sua cabeça, porque a minha aqui tá explodindo de tantas ideias e aprendi muito com você e gostei muito de saber coisas que eu nem imaginava que era possível, então obrigada por isso. E assim, você ficou atento que tá aí nos assistindo e nos ouvindo, né? Mas se tiver alguma dúvida, coloca aqui que depois a gente manda pro Michel e o Michel responde tudo. E se precisar, ele vem e grava um outro episódio com a gente. Claro, com todo prazer e agradeço o convite, Lígia. Mas antes da gente finalizar, eu sempre peço pro meu convidado compartilhar uma mensagem de tudo aqui que a gente falou para quem está nos assistindo e nos ouvindo, inclusive, né, para quem está buscando uma posição de liderança ou quem já é líder e quer mudar toda a sua estrutura, para ter ótimos resultados, para se conectar mais com a sua equipe, para se prevenir de tudo. Então, agora vai que é sua, Michel. Eu vou primeiro fazer
um apanhado aqui do que a gente conversou. Eu acho que essa coisa do autoconhecimento é muito importante. Você focar em quem você é, você focar nos seus predicados, você focar no que você tem de melhor e como você pode fazer para evoluir melhor isso. Eu acho que isso é um ponto muito importante e que muita gente acaba tocando a vida no automático e acaba não focando em si próprio. E o focar em si próprio, aqui eu trago uma reflexão que, depois de muita terapia, eu trouxe para mim. Que é o sucesso, como eu vejo o sucesso hoje. Eu não vejo o sucesso como algo que eu conquistei. Eu vejo o sucesso como quem eu me tornei. E se eu posso deixar um recado para as pessoas, é esse. Foca em quem você pode se tornar. A gente vive um mundo muito materialista, imediatista. Imediatista, muito focado em nome do seu cargo, muito focado em... Foca em quem você se torna. Eu hoje tenho muito mais orgulho, Vivian, de quem eu me tornei e quem eu quero me tornar do que o que eu conquistei e eu quero conquistar. Isso, para mim, é... consequência. Eu cheguei à conclusão que isso é muito pouco. E talvez acho que a gente teve uma criação muito focada nisso, né? No crescimento e no foco. E meus pais são iguais. Meus pais vieram de uma relação com dinheiro de mais escassez, talvez. E aí eles sempre foram muito preocupados com essa coisa do como você vai se manter, como você vai... E aí eu foquei muito nisso. E aí eu percebi que o meu foco nesse sentido ainda estava errado. Apesar de eu ter sido um profissional que sempre foquei muito no estratégico e em como eu faria para crescer na minha carreira, não é só isso. É o que a gente falou de felicidade. É como eu consigo focar para me tornar uma pessoa melhor. Porque o dinheiro vem, a profissão vem, o cargo vem, isso é consequência. E mesmo se não vier, o importante é você estar muito orgulhoso consigo próprio de quem você se tornou e quem você quer se tornar. Então, meu recado é esse. Maravilhoso, muito bom. Olha, obrigada, né, por tudo isso. Obrigada pelo seu tempo de ter vindo até aqui, de ter dado certo da gente compartilhar um pouquinho de tudo que você já viveu, né, para as pessoas poderem se inspirar mesmo. Quero que você deixe seus contatos com as pessoas, né, da empresa, o seu LinkedIn, o que você quiser compartilhar aqui com as pessoas. Ah, legal. Poxa, agradeço o convite, Vivian. Que bom que deu certo. Eu já era aí público do seu podcast, desde que a gente bateu um papo a primeira vez. Eu já venho assistindo aí alguns episódios e sempre achei super legal a sua dinâmica, então me sinto muito envaidecido de ter sido convidado. Agradeço o convite, volto a ti o agradecimento. E quem quiser me procurar, o meu LinkedIn é Michel Cury, MICHELCURY. E é isso. E o site da minha empresa é Rocket Lawyer, que eu vou soletrar aqui porque é super complexo. Você vai colocar? Coloco, tá, né? porque é Rocket Lawyer. Mas coloca aí o enderecinho aí para todo mundo. Acho que é importante dar uma navegada lá e entender um pouco mais da nossa proposta de valor, o que a gente está entregando aí para as pessoas. E quem sabe vai ser importante para o seu momento, né? O que você está fazendo ou algo que você está pensando que possa surgir aí. Não deixa de já se prevenir e não ter surpresas futuras, né? Legal. Michel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Dani, aí pelos bastidores, por me ajudar sempre tá aqui conectando tudo isso. O Marcelo, que também está aqui nos bastidores com a gente. Sentado hoje. Você que esteve até agora aqui conosco, né? Curtindo, compartilhando, deixando seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. E, mais uma vez, obrigada, galera, aí por tudo isso. E até o próximo episódio. Obrigado, gente. Tchau, tchau.